Bom dia, irmãos. Esse é mais um Sexta Bereana. Toda sexta-feira, cedinho, nós estamos soltando aqui algum conteúdo para você ouvir a caminho do trabalho, no carro, no ônibus, no trem, no metrô. Enfim, para você já terminar a sua semana em comunhão com os irmãos e é claro, aí ser identificado por uma conversa, um devocional, enfim, sempre alguma coisinha para você ouvir na sua sexta de manhã. Hoje nós estamos aqui com o João Marcos. João Marcos, que na nossa igreja é o responsável principalmente pela área da música, né? Tem nos ajudado com isso. E o nosso assunto hoje é justamente esse. Nós vamos falar sobre música. O que é música, qual a importância da música no contexto do nosso culto. Enfim, por que nós cantamos o que cantamos e como cantamos. Seja bem-vindo, João. Obrigado. Bom dia, Paulo. Bom dia, irmãos. Que o Senhor nos abençoe, que a gente possa falar um pouquinho sobre música, entender a sua importância, o seu papel dentro do culto público, dentro da adoração coletiva. Isso aí. Então, já vou começar aqui com uma pergunta que vai guiar aí toda a nossa conversa. O que é música? Você consegue definir pra gente e dar uma ideia pra gente, João? É tudo, qualquer barulho é música, enfim, o que é música? Vamos lá, vou ter que dar uma definição um pouquinho técnica, tá? Mas música é um conjunto de sons e silêncios organizados de forma inteligível, que você entenda ou que você tenha uma intenção por trás daquela organização. Então, música ela pode ser só percutiva, você pode ter só sons, ruídos, você pode ter harmonia, melodia, ritmo. Você pode ter algo como nós temos hoje aqui no Ocidente, a música moderna, a música tonal. Você tem a música microtonal, que você vai encontrar no Oriente. Você tem várias formas de música, mas basicamente é isso, é uma organização de sons e silêncios, ou pausas, né, que a gente fala, que vão compor ali uma obra, uma expressão artística. Certo. Então, música é uma forma de arte. Exatamente. Pode pensar dessa forma, né? E qual que é a importância da música dentro do culto público? Porque nós nos reunimos e nós sempre cantamos. Sempre que nós nos reunimos, nós cantamos. E por que nós cantamos? Enfim, existe alguma obrigação disso? Ou nós fazemos porque gostamos? Sei lá. Aí fale pra gente um pouquinho sobre essa questão da música no culto, né? Do papel da música no nosso culto. Tá, para falar sobre a música no culto eu preciso voltar um pouquinho lá no Antigo Testamento. A gente pode encontrar em diversos pontos da Bíblia no Antigo Testamento. A gente tem o livro dos Salmos, né? Fora do livro dos Salmos, que era uma espécie de música que Israel fazia, você encontra em diversos outros livros do Antigo Testamento hinos. Moisés escreveu hinos. Outros autores escreveu hinos ao longo de vários outros livros. Então você vê a música muito presente, permeada por todo o Antigo Testamento. Dentro dos Salmos, que já eram músicas, eles nos exortam a louvar a Deus, louvar os seus atributos, bendizer seu santo nome com música, seja através do canto, seja com instrumentos musicais. Aí os salmos vão citar a lira, a harpa, instrumentos de 10 cordas, uma série de outros instrumentos antigos que eram usados para fazer música. Vão exortar todos os seres que respiram a cantar em louvores a Deus. Vão nos exortar a cantar um cântico novo ao Senhor. Você tem em praticamente todos os livros, todo o livro dos Salmos e em vários outros livros do Antigo Testamento, a música presente, muito forte na cultura de Israel. E no Novo Testamento, como uma extensão, como uma continuidade de como eram os cultos na sinagoga, inclusive, você continua tendo esse elemento, a música, presente não só nos cultos públicos, mas no dia a dia do povo de Israel. Você tem, por exemplo, em Colossenses 3,16, vou ler aqui o versículo para os irmãos: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês
Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Então, isso continua no Novo Testamento. É sempre um convite para nós louvarmos a Deus e nos instruirmos mutuamente, nos edificarmos. Hoje nós temos a música no culto não só para louvar a Deus, mas também para edificar a igreja, para edificar o corpo de Cristo. Na própria palavra, nós cantamos a palavra, nós cantamos histórias da Bíblia, nós, enfim, utilizamos toda sorte de música para nos lembrarmos, para memorizarmos essa palavra e para nos exortarmos também uns aos outros. Na semana passada, nós tivemos aqui uma reflexão com o pastor Silvio, nós falamos sobre o culto, e a grande lição que ficou é que o culto cristão, ele é uma resposta da igreja, do corpo reunido, à revelação da palavra. Então nós temos o Senhor se revelando ao corpo, ao seu povo. No Antigo Testamento nós temos o Senhor se revelando ao povo de Israel, agora no Novo Testamento o Senhor se revelando à igreja. E em resposta a essa revelação, então o povo se reúne e adora o Senhor. Então a adoração, ela necessariamente é uma resposta. Isso. E a música, ela faz parte desse momento de adoração. Certo. Então nós não é só arte pela arte, dentro do culto pelo menos. Não, ela precisa... A música, ela é uma expressão artística sim, mas ela precisa de justificativa no culto. Ela tem dois objetivos ali para cumprir. Primeiro é louvar a Deus, exaltar os seus atributos, e publicamente você usa a música para louvar os atributos de Deus. Se lembrar de seus feitos, como eu falei agora há pouco, contar as histórias bíblicas em forma de música. E ela tem uma segunda função dentro do culto público, que é a edificação do corpo de Cristo. Você tem a música e a música, ela tem que servir à pregação ou ao ensino da palavra. Então você vai ter uma letra, a música, ela necessariamente vai ter que ter uma letra aí que vai edificar a igreja, vai lembrar versículos, ela vai cantar a palavra de Deus e ela vai preparar o coração dos membros daquela igreja local para ouvir a palavra. Ela vai servir como memorização, ela vai servir como exortação, como consolo, enfim, ela precisa ter a palavra de Deus inserida ali, ela está diretamente ligada à palavra de Deus, ela está servindo a palavra. Legal. E então isso daí explica por que nós cantamos o que cantamos, né? Enfim, não é qualquer tipo de música, não enfim, tudo que de repente eu ouço em casa que eu vou conseguir cantar na igreja. Isso daí leva a gente a uma outra ideia, que é o princípio da congregacionalidade, né? Porque a gente já falou de letra aqui, até aqui a gente falou da letra da música. Por que enfim, nós analisamos a questão da letra da música e que essa letra, ela deve servir à palavra, deve servir ao ensino. Mas nós não falamos nada de ritmos, não falamos nada da parte sonora em si. E eu sei, você pode explicar isso daí bem melhor que eu, que existe o princípio da congregacionalidade, que nós também nos pautamos nisso aí na hora de cantar no culto. Como é que funciona isso, João? Isso, a congregacionalidade, essa palavrinha difícil, ela diz respeito à participação de todos durante o culto. Então a música, ela precisa ser congregacional, ela precisa ser acessível, ela precisa ser inteligível, ela precisa fazer sentido para todo mundo que está ouvindo, ela precisa, fugindo um pouquinho da questão de preferência musical, eu prefiro um ritmo A, um ritmo B, não gosto de estilo C. Fugindo dessa questão da preferência, ela precisa servir democraticamente à igreja.
Então precisa ter uma palavra que todos entendam, não pode ser subjetiva, a gente tem sempre que estar fugindo da subjetividade nas letras, ela tem que ser o mais clara possível. E ela tem que ensinar as verdades bíblicas, né? Então, dentro desse princípio da congregacionalidade, entrando também um pouquinho na parte técnica, ela não pode ter um tom muito alto que ninguém consiga alcançar, só quem está cantando profissionalmente, sei lá. Ela não pode ter um tom muito baixo, ela não pode ser muito lenta nem muito rápida, ela tem que ter um equilíbrio que reflete a capacidade de todos poderem participar, de todos poderem ser edificados por essa música. A última perguntinha eu prometo. Se os irmãos deram uma pesquisada aí rápida no Google, os irmãos vão ouvir falar sobre o princípio regulador do culto, que é algo que eu estava conversando com o João agora há pouco. Por que é interessante a gente pensar nisso? Porque o princípio basicamente é o princípio regulador do culto, vai dizer que nada do que... Enfim, aliás, o culto ele tem que seguir exatamente tudo que foi citado na escritura que tem no culto, né? Isso mesmo. Mas existem algumas coisas aí que a gente costuma fazer, por exemplo, no nosso culto lá na igreja, que não estão citados explicitamente nas escrituras. Por exemplo, avisos, coisas assim. Como o princípio do regulador do culto ele se aplica à questão da música, quero dizer também, enfim, nós seguimos ou não o princípio regulador, acho que seria legal você dar uma abordada nisso. E se nós não seguimos, ou se seguimos, enfim, por que não, porque sim, e, enfim, o que nós seguimos, né? Certo. Bom, o princípio regulador, como Paulo diz, ele vai definir aquilo que a Bíblia diz explicitamente que pode ter num culto público. Então ele vai buscar em passagens lá do Novo Testamento, nas cartas de Paulo, nas exortações para as comunidades que estão à distância pela carta. Ele vai definir determinados princípios, o que pode ter, o que não, o que não pode ter não, o que pode ter no culto, né? Ele vai definir, pode ter canto, pode ter a exposição da palavra de Deus, pode ter oração. Então ele vai se pautar biblicamente naqueles elementos que podem estar presentes no culto. Que estão explicitamente colocados, né? Que estão explicitamente colocados, que têm embasamento em passagens bíblicas. E nós temos um outro princípio, que é o princípio de Hooker, que vai justamente para o lado oposto. Ele vai defender que dentro de um culto público você pode ter determinados elementos, não todos que estão previstos no princípio regulador, mas se a Bíblia não diz explicitamente que não podem ter aqueles elementos, é permitido que você, de certa forma, coloque. Vou citar aqui duas coisas que nós podemos observar em alguns cultos mais modernos, até de igrejas batistas, por exemplo, o drama. Tem igrejas que fazem pequenas apresentações teatrais. E seguindo o princípio de congregacionalidade, de inteligibilidade, como aquele conteúdo é inteligível, por esse princípio de Hooker ele poderia ser colocado também. Quer dizer, a Bíblia não proíbe que não haja apresentações de drama. Então, entende-se por esse princípio que você pode ter esses elementos sim. Hoje a nossa igreja, o nosso culto público lá na Bereana, a gente está muito mais próximo do princípio de Hooker do que do princípio regulador. Hoje nós vamos ter muito mais presbiterianos seguindo o princípio regulador e muito mais anglicanos seguindo o princípio de Hooker, ou o princípio de Cranmer, que também foi outro importante teólogo que trabalhou em cima dessas questões dos elementos do culto, da acessibilidade, do equilíbrio dos elementos do culto, né? Certo. Talvez a maior parte das igrejas batistas elas não sigam assim, o princípio regulador nesse sentido estrito, né? Só os reformados mais radicais, aquelas presbiterianas mais... Sim. Assim,
E dentro dessa polaridade do princípio regulador e do oposto, você também tem as intermediárias, né? Você tem como se fosse uma esquerda, uma direita, não, e você tem isso, não vou brincar com isso. Já vai entrar na política, mas não. Você vai ter pequenas graduações, né, desses princípios. Então, sim, você vai ter denominações ou igrejas que vão adotar alguns princípios reguladores e colocar outros elementos que não estão nos princípios reguladores. Vão ter algumas igrejas que vão colocar princípios que não são reguladores, mas que vão buscar embasamento bíblico para aqueles elementos. E você tem graduações aí no meio também. Sim, que talvez seja a grande maioria das igrejas. A grande maioria. A grande maioria, inclusive no nosso movimento, eu acho que é a maioria esmagadora. Sim. Mas é isso aí. Então nós vimos aqui hoje, só recapitulando, o que é música. Nós aprendemos aí um pouquinho a respeito dessa questão do princípio regulador, vimos aí o que nós seguimos, o que nós não seguimos, o equilíbrio que nós procuramos manter. Nós também falamos sobre a importância da música servir à pregação e ao ensino da palavra. Então o conteúdo precisa ser estritamente bíblico, não pode fugir da Bíblia. Não necessariamente você precisa ter um salmo cantado, né, ter essa música exclusiva. Você pode ter princípios bíblicos permeando as músicas, mas precisa ser uma música bíblica. E o que eu acho mais legal é que a música ela vai servir aí para a igreja declarar as verdades do Senhor uns para os outros. Então nós cantamos músicas bíblicas porque nós estamos pregando uns para os outros nessa hora. Isso mesmo. É por isso que nós cantamos o que cantamos, e por isso que às vezes enfim, nem tudo que a gente ouve, mesmo sendo música cristã e boa até, sim, a gente necessariamente vai levar para o culto, né? Às vezes existem músicas que são cristãs, boas, bíblicas, mas tem uma interpretação um pouco mais difícil, é muito alto, muito baixo, sei lá, tem aquela coisa mais subjetiva, né? Isso mesmo. Então é isso, gente. Essa foi a participação do João hoje aqui com a gente. Muito obrigado, João. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. E Deus abençoe a todos. Ótima sexta-feira. Se você é da Bereana, nós nos vemos no domingo para cantarmos uns para os outros músicas que edificam a igreja e adoram ao Senhor. Até mais, irmãos. Deus abençoe. Até mais. Deus abençoe, irmãos.